Aqui minha câmera. Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo. Boa Valentina, tudo bem? Tudo. Yasmin, Bernardo, Isaac. Oi. Bernardo, quero ver sua imagem. Ativa sua câmera. Calma aí, rapidinho. Isaac também. Cadê o Isaac que eu não estou vendo? Júlia, boa tarde, Júlia, tá chegando por aí também. Lívia, boa tarde, Lívia. Tudo bem? Tá sentadinha aí, já toda organizada, com o caderno na mesa, isso aí. Assim que eu gosto. Clara Monteiro chegando também, boa tarde. Yasmin, seu vídeo, Yasmin, coloca esse vídeo para funcionar aqui. A Júlia tá com companhia, né, Júlia? Tá com o irmão, muito bem, ótimo. Isabel chegando. Nossa, pimentada. E aí, sextou, hein? Sextou da melhor maneira. Estudando. Não é da melhor, mas é bom. Não, tô querendo dizer assim, estudando, todo mundo com saúde, né? Ah, tá. De saúde, Miguel. Isabela, olha essa bebida aí, Isabela, no meio do material, cuidado. Água, né? O meu sextou tá mais para um lanche, um hot dog. Ah, é, né? Cadê a Lara Monteiro, hein? Pra tirar uma foto. Tá faltando o Isaac. Tô aqui. Cadê o vídeo? Que eu não tô... Ativa a foto. Não. Eu quero tirar uma foto, vou postar lá no... Ativa. Vou postar lá no Instagram do Único daqui a pouco. Aí tá lá no Instagram do Único, a Lara Monteiro. Calma que eu tenho que resolver aqui. Preto, tudo preto. Faz um sorriso bem bonito. Cadê a Saline. Sorriso primeiro. Aí, agora fala, Bernardo. Nada não. Pode falar. Tio. Oi. Estou com essa de estudando. É verdade, essa é boa, hein? Então, vamos lá. Agora a tia Aline vai desativar o microfone de vocês, que a gente vai estar a aula, para ficar com um áudio bem bacana para o pessoal que não está assistindo agora online, poder acompanhar depois, tudo bem? Então, eu vou desativar o microfone de vocês. E aí, se vocês estiverem com alguma dificuldade, alguma dúvida, aí vocês levantam a mãozinha, que aí a tia dá a oportunidade para vocês falarem e tirar a dúvida. Combinado? Dá uma curtida aí. Então, pessoal, hoje a nossa aula de ciências é sexta-feira mesmo, já era, né? Anteriormente, quando as aulas ainda eram presenciais. E agora, virtualmente, também ficou marcada para sexta-feira. Para nossa alegria, né? Fechar a semana com chave de ouro. Então, vocês vão pegar o livro de ciências, que a gente vai recordar um pouquinho do consumo consciente, que vocês já estavam estudando anteriormente, que naquelas videoaulas que eu passei para vocês, né? Assim que começou a quarentena, a gente já começou a estudar um pouquinho sobre o consumo consciente. E hoje a gente vai dar uma recordada e fazer uma tarefa de aula, eu vou explicar a tarefa que vai para casa, e aí eu quero que vocês estejam bem atentos, tá bom? Então vamos lá. Abra um livro na página 44. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para eu fazer uma explicação dessa atividade. Deixa eu só encontrar aqui. Isso. Todo mundo está conseguindo enxergar minha tela compartilhada aí? Dá uma conferida. Dá um joinha aí para mim. Oi, Miguel, pode falar? Ô, tia. Sim. Tem que grifar? Eu vou falar as partes importantes para você grifar daqui a pouquinho, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Primeiro,
A atividade que a gente vai fazer agora sobre consumo consciente, ou melhor, daqui a pouco, sobre consumo consciente, a gente vai precisar pesquisar nessa conta de água aqui. Essa conta de água aqui, claro, ela não é da nossa cidade, é de uma empresa lá de Belo Horizonte, né, que se chama Copasa. E a atividade que a gente vai fazer do livro relacionada ao consumo consciente é baseada nessa conta aqui. Então, ó, como eu já havia explicado anteriormente, numa conta de água tem o nome da pessoa, o endereço, o CPF dela, o valor da conta que normalmente fica aqui embaixo, né, o total a pagar, o dia do vencimento, o período do consumo, ou seja, o período que foi analisado, a quantidade de água que foi gasta. Nessa conta aqui, por exemplo, foram considerados 31 dias. Então, a pessoa que vai pagar por essa conta aqui, ela vai pagar R$ 47,94 e foram considerados 31 dias para dar esse valor. Aí aqui também tem uma parte muito interessante nessa conta de água, que se chama histórico de consumo. O que significa isso, histórico de consumo? Muito simples. São os últimos meses, o quanto foi gasto de água nos últimos meses. Mas foi assim, ó, a média diária em litros, ou seja, qual foi a média de litros de água que foi gasta, por exemplo, em setembro de 2019? Foram gastos 161 litros. Em agosto de 2019, 125 litros. Ou seja, de setembro para agosto, ou melhor, de agosto, né, para setembro, teve um aumento nesse consumo de água, na verdade, dá para a gente observar isso. E na conta de água tem várias outras informações. Tem aqui, ó, onde que eu circulei, que eu marquei de amarelinho, representa a próxima leitura, que é o próximo dia que a pessoa vai à sua casa para fazer a leitura do hidrômetro, né? Que para saber a quantidade de água que foram gastos, que foi gasta. E aí a leitura atual, a leitura anterior, todas essas informações na conta são importantes. E normalmente os pais de vocês, quando chega a conta de água em casa, os pais de vocês conferem isso, né? Esses dados. E aqui embaixo também tem uma coisa muito importante que se chama assim, ó, descrição dos serviços, ou seja, os lançamentos. O que significa isso? Aqui está representando quais foram os itens cobrados nessa conta aqui. Por exemplo, só de abastecimento de água foram pagos R$ 24,19. De esgoto, R$ 23,61 e assim por diante. Isso é importante. Agora, vamos prosseguir um pouquinho. Isso daqui vocês já fizeram nas aulas anteriores. Aí, quando chega aqui, que é a nossa atividade de aula, presta atenção. Está escrito assim: interprete a conta de água da página 44 e faça o que se pede. Pega o lápis, a borracha e presta atenção. Vai precisar até de lápis de cor aqui, ó. Olha a letra A, o que está falando. Circule de preto o nome e o endereço do consumidor. Então, você vai voltar lá na conta de água. E aqui nessa conta de água, você vai circular de preto o nome e o endereço desse consumidor. Fala para mim, por favor. Deixa eu ver quem está atento aí. Ah, Yasmin agora apareceu, né? Fala aí para mim, Yasmin, qual é o nome do consumidor e o endereço? Eu não vou abaixar, senão eu vou mostrar. O nome dele é Fulano de Tal. Isso. Rua das Avenidas 126. Exatamente. Então, você vai circular de preto o nome dessa pessoa e o endereço dela. Que é tudo... Pode até circular de um lápis mesmo. É verdade. Sim, sem problema nenhum. Ok? Na questão da letra B, se não me engano, letra B, está escrito assim: registre quantos dias de consumo
estão sendo consideradas nessa conta. Ou seja, quantos dias que foram considerados para dar aquele valor na conta. Fala para mim, por favor, Miguel, se você achou aí na conta de água. Quantos dias foram considerados? Para quê? Para dar o valor daquela conta. Ah, tá. 31 dias? 31 dias, porque está escrito aqui, ó. Dias, consumo faturado, dias, foram 31 dias considerados. Ok? Todo mundo encontrou, gente? É importante que vocês visualizem na conta também. Tem que colocar o quê, tia? 31 dias. Ok? Sim. Todo mundo colocou, né? A letra C está falando assim. Identifique quando será realizada a próxima medição. Quando fala assim, ó, só um minutinho que eu vou escutar a dúvida da Lívia. Lívia? Tia, eu não achei da B. A letra B, meu amor, olha na conta, vai lá na conta e olha. Olha só. Consumo faturado, 31 dias, ou seja, quantos dias que foram considerados para fazer a leitura, não, para pagar o valor dessa conta aqui, 31 dias. Encontrou agora? É para escrever 31 dias? Isso, só isso. Tá bom? Tá. Agora eu quero escutar a Yasmin que levantou a mão. Peraí. Pode falar, meu amor. A gente pode circular lá na conta, a gente pode circular os dias, a gente precisa circular os dias ou não? Não, na conta não é necessário circular, mas se você quiser colocar um marca-texto para destacar, é importante, porque aí na hora de você estudar, você já vai visualizar onde que se encontra a resposta. Combinado? Ok, entendi. Combinado. Na letra C, está falando assim, identifique quando será realizada a próxima medição. Ou seja, lá na conta, onde a gente viu agora, na página 44, está falando também quando será a próxima conta. Nesse caso aí, né, como foi de anos anteriores, já até foi. Mas é importante que está escrito na conta sobre a próxima leitura. Fala para mim, Isabela, se você encontrou quando será a próxima leitura. Ou melhor, quando foi, né? 22/10. Vamos verificar lá na conta, então. Ó, próxima leitura, 22/10/2019. Ou seja, 22 de outubro de 2019. Todo mundo encontrou? Coloca lá na letra C, então. Bernardo. Ô tia, o que vai fazer na C? A letra C? Quando foi a próxima leitura? Olha aqui. Tá conseguindo visualizar na tela? Dia 22 de outubro de 2019. Ok? Ok. A próxima questão, que é a letra D, está falando assim. O consumidor consegue saber se o consumo tem aumentado ou diminuído nos últimos meses, analisando a conta. Circule de azul o campo da conta em que essa informação pode ser obtida. Gente, levanta a mão para mim. Aonde que eu olho na conta sobre esse consumo, se tem aumentado ou se tem diminuído? Quem sabe me informar essa resposta, hein? Levanta a mão para mim, quem souber. Miguel? Então me fala, Miguel, onde se encontra nessa conta esse histórico de consumo, se ele tem aumentado ou se ele tem diminuído? No histórico de consumo. Claro, no histórico de consumo, o nome já fala, né? Que é isso aqui, ó. Todo esse histórico de consumo aqui embaixo, você deve circular. Aqui, ó. Por quê? Aqui, você vai circular de azul, hein, gente? Do jeito que tá pedindo no enunciado.
Aqui você consegue visualizar se o seu consumo tem aumentado ou se o seu consumo tem diminuído. Todo esse histórico aqui. Aqui fica registrado os últimos meses, o consumo dos últimos meses, né? Da sua conta de água. Então, todo mundo circulou aqui na letra D, de azul? Dá uma curtida aí, para eu verificar. Ok. Bernardo, quer falar? Oi, Ô, Bernardo. tia, tem que circular o que tá de verde aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, eu coloquei só uma parte de verde, mas é para circular tudo isso daqui, ó. É o histórico do consumo, tá bom? Ok. Aí na próxima questão, tá falando assim, que a letra E é a última dessa página. Tá escrito assim: liste os serviços que estão sendo cobrados nessa conta. Verifica aí para mim, lá naquela conta, onde fica a listagem desses serviços que estão sendo cobrados. Levanta a mão para mim quem conseguir me falar. Onde fica a listagem desses serviços? Fala, Bernardo. Abastecimento de água, esgoto dinâmico com coleta e tratamento, EDP, cobrança pelo uso de recursos hídricos, água, cobrança pelo uso de recursos hídricos, esgoto. Ótimo, Bernardo, muito bem. Então, vocês vão ter que copiar todos esses serviços aqui que foram cobrados, ok? Podem fazer. Um minutinho, hein? Sem enrolação. Não precisa colocar esses valores aqui, tá bom? Somente os nomes dos serviços, tá? Coloca um em cada linha, coloca como se fosse tópico mesmo. Fica mais fácil. Sim. Não. Façam com bastante atenção. Conforme vocês forem acabando, vão dando uma curtida aí, tá? Qual barulho?
E aí, podemos? Tudo certo? Yasmin. Yasmin, pode falar? Hídricos tem acento? Tem, no primeiro I. Tá bom, tem. Miguel Botelho, pode perguntar. Eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá. Então abaixa aí. Podemos prosseguir, gente? Vamos que eu preciso explicar ainda uma outra parte. Quem acabar, dá uma curtida. Show. Agora eu vou interromper o compartilhamento. Mas antes de interromper o compartilhamento, eu quero que vocês prestem atenção nessa conta de água aqui, ó. Nessa parte verde que eu grifei aqui. Grifa aí na de vocês também, de setembro até abril. De um lado e do outro. Na conta de água, grifa essa parte de setembro a abril e de 161 a 218. Júlia, quer fazer uma pergunta? Pode ativar. Pode deixar, tia, pode deixar. Já entendeu? Já. Então tá bom. Não fica com dúvida, não. Podemos, pessoal, continuar? Grifaram aí de setembro a abril? E aqui também, de 161 a 218. Agora a gente vai passar para outra página do exercício. Na página 47, que começa aqui, ó, na questão 6, presta bastante atenção. Nessa questão 6, tem gente que não está prestando atenção. Cadê o Miguel, hein? Presta atenção, Miguel, para você entender a tarefa. Essa página aqui vai para casa, mas presta atenção que eu vou explicar. Essa número 6, você vai consultar uma conta de água recente da sua residência. É uma resposta pessoal, porque cada um vai ter uma resposta. Cada um vai verificar a sua conta, né? Aí tá falando assim, ó, a que mês se refere? Só você observar na conta qual é o mês de consumo dela e você vai colocar aí. Se nós estamos no mês de abril, a sua conta pode ser de março ou pode ser do próprio mês de abril, tudo bem? Aí tá perguntando assim, ela se refere ao consumo durante quantos dias? Basta você analisar. Igual aquela outra que a gente analisou, que foram 31 dias de consumo, a mesma coisa você vai analisar na sua, para ver quantos dias foram consumidos aquela quantidade de água para ser pago na referente conta que você estiver observando. Combinado? Combinado, pessoal? Agora, na letra C, ela é um pouco diferente daquilo que está pedido no enunciado. A gente vai fazer um pouco diferente. Olha só o que vai acontecer na letra C. Tá falando assim, crie um gráfico de barras com a evolução do consumo de água em sua residência, registrando os últimos 6 meses da conta analisada. Para isso, coloque no eixo vertical os valores das médias diárias de consumo nesse período. E no eixo horizontal, os meses a que ele se refere. Gente, presta atenção nessa que eu vou explicar. A gente não vai fazer olhando para a conta de vocês. Por que que não? Deixa eu explicar. A nossa conta de água, ela é feita pela empresa SEDAI. E nessa conta de água da SEDAI, não tem aquele histórico de consumo. Então, não tem como a gente fazer o gráfico com essa nossa conta de água da SEDAI. Então, a letra C e a letra D, você vai fazer de acordo com os dados da
conta de água da página 44. Entenderam? Então, você vai analisar a conta de água da página 44. Os últimos 6 meses dela foram esses, ó, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Foram aqueles que eu pedi para vocês marcarem de verde lá. Aí, aqui você vai separar, ó, de 50 em 50 para te facilitar. Você vai pegar a sua régua, vai medir de 1 centímetro em 1 centímetro. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai colocar de 50 em 50. 0, 50, 100, 150, 200, 250. Por quê? Aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá na conta da página 44. Miguel, vai lá e olha para mim o consumo do mês de abril, que a tia mandou vocês gritarem lá. Qual foi o consumo do mês de abril? Fala para mim. Desativa o seu microfone. 218. 218 litros. Então, você vai levantar uma barrinha no abril até o 218 litros. Ah, professora, mas não tem 218, só tem 200 e depois passa para o 250. Então, vai ser acima do 200 um pouquinho e abaixo do 250. Combinado? E aí, vocês vão fazer no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, julho, agosto e setembro. Porque está perguntando dos últimos 6 meses. Combinado? Combinado, gente? Sim. Tia, Oi, pode perguntar, Miguel. aqui tem que colocar de 1 centímetro a 1 centímetro? É, para ficar dividido de maneira igual, né? De 1 em 1 centímetro. Mas aí, ao invés Não, de você nos colocar... meses. Ó. Não entendi sua pergunta, Nos Miguel. meses. Nos meses? Ah, tá. Você pode colocar de 1 em 1 centímetro. Você falou que tem que... Você pode sim colocar de 1 em 1 centímetro, mas sempre deixa um espacinho entre um mês e o outro. Tá bom? Para não embolar. Lívia, pode perguntar, Lívia. Ô tia, para fazer a A, B, a C? Não, essa daí é para você fazer depois que a aula terminar, tá bom? Só a C que é para fazer, então? Não, você vai fazer a página inteira. Só que a letra C e a letra D, você não vai olhar na sua conta, você vai olhar lá na página 44. Aí você pode fazer essa consideração assim, ó, olhar na página 44, né? 44. Ok? Coloque essa observação aí no livro de vocês. Que aí, quando vocês forem fazer atividade, vocês vão saber. Combinado, pessoal? Tá bom. Então, continuando. Depois que você tiver... Aí você vai fazer a página 47, a página 48. Pode perguntar, Lívia. Ah, esqueceu de abaixar a mão? Tá bom. Então, vamos lá. Você vai fazer a página 47 e a página 48 para a nossa próxima aula. E aí, eu quero que vocês prestem atenção na página 48, lá no finalzinho, que eu vou explicar essa parte aí para vocês. Peguem o marca-texto. Eu não vou ler tudo, porque não vai ter necessidade de ler tudo. Você pode ficar atento, que eu vou explicar, e depois vocês podem fazer a leitura sozinhos, ok? Yasmin, pode perguntar. Nada, é porque eu esqueci de baixar a mão também. Quem levantou a mão? Parece que tinha dado 2 pessoas aqui. Não, né? Então, vamos lá. Outras formas de consumo consciente, além de economizar a água, né, gente? Existem outras formas também de consumo consciente. A gente fica pensando que é só água, mas não é. Vamos acompanhar aí. Você viu que todo produto de atividade humana é feito com a participação direta ou indireta de água. Todos eles, olha, quando eu for grifando aqui, você vai grifar no seu também, tá? Olha só, todos os produtos, então, vocês já aprenderam
que eles utilizam água de maneira direta ou de maneira indireta, né? E isso é muito importante você saber, porque aí você vai se conscientizar do quanto você precisa economizar água. Por exemplo, você pode evitar desperdiçar um papel, não rabiscando o caderno, nem amassando as folhas, porque aí você vai evitar o quê? O corte de árvores. Mas não é só isso não, você também evita o gasto de água que seria necessária para produzir mais folhas de caderno. Agora, olha só, nessa outra página, página 49, acompanhe aí. Se você se serve mais de comida do que consegue comer e parte dela vai para o lixo, a água utilizada na produção daquele alimento desperdiçado também é desperdiçado. Tem gente que acha que desperdiçar comida não gasta água. Não gasta de maneira direta, mas de maneira indireta, a gente gasta. Por quê? Porque vai precisar de obter mais água para produzir aquele alimento que foi jogado fora. Outra coisa, se uma criança tem muitos brinquedos, mas está querendo sempre comprar outros, pensa comigo, mais água será necessária para produzir cada vez mais brinquedos. Lembra do que a gente sempre fala sobre isso nas nossas aulas, quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Principalmente na época de Natal, Dia das Crianças, que vocês ganham muitos presentes, é importante você separar um pouco para fazer uma doação, porque às vezes não serve para você, mas serve para outras pessoas, né? Então a gente não deve ficar só comprando um monte de coisa e só aumentar a nossa quantidade de brinquedo em casa ou a quantidade de roupa, de calçado, sendo que vai precisar de mais água para produzir novos brinquedos, novos calçados, novas roupas. Tem que ficar atento a isso. Então, ó, grifem isso. Comprar mais e mais, mesmo sem necessidade, torna o consumo sem responsabilidade. É preciso também prestar atenção nas embalagens dos produtos que compramos, pois a produção e o transporte delas exigiu um gasto de água. Por isso, gente, quando a gente vai comprar, vai ao mercado, vai à feira, né, da cidade, comprar verdura, legumes, é muito importante que a gente leve a nossa sacolinha, a nossa sacola retornável, né? Ou então aquele carrinho, tem muitas mães, eu já encontrei com algumas lá na feira, que tem um carrinho que evita pegar a sacola, evita pegar aquela embalagem que é tão prejudicial ao ambiente, né? Então, quanto mais você puder fazer para ajudar o ambiente, você está se ajudando também. Então, continuando, na próxima página. A próxima página é uma atividade que também vai para casa. Muito simples de fazer, muito fácil, não tem nada de muito difícil aqui. A número 9 é para a gente fazer oralmente, então você vai refletir sobre isso e na próxima aula a gente vai conversar sobre essa questão, não precisa anotar nada na 9. E aí, vamos lá para a página 51. Não é só água, lembra que eu falei sobre isso? Não é só água. Consumo consciente também existe na energia. Quando você economiza energia, automaticamente você está economizando água. Por quê? Porque a maior parte da nossa energia, ou melhor, uma boa parte da nossa energia, ela é formada em usinas hidrelétricas. E as usinas hidrelétricas, elas têm uma grande quantidade de água, elas precisam de uma grande quantidade de água para fazer a transformação do movimento da água em energia elétrica, né? Então, grifa isso que é importante. A energia também, ela é necessária para o nosso corpo. Mas no nosso corpo, a energia vem de onde? Dos alimentos. Quando a gente consome, a gente obtém energia. Aí aqui está falando sobre as usinas hidrelétricas e os combustíveis fósseis. Por exemplo, a gasolina e o diesel são fontes importantes de energia. Aí uma pessoa me perguntou assim, tia, mas o que é combustível fóssil? Combustíveis fósseis, eles se originam no meio da decomposição lenta dos seres vivos, de animais, de vegetais, ao longo de milhares e milhões de anos. Então,
Esses combustíveis fósseis, eles não são... esqueci o nome da palavra agora. Mas eles não... Meu Jesus! Os combustíveis fósseis, eles acabam com o tempo. Eles não se renovam, isso que eu ia falar. Eles não são renováveis, os combustíveis fósseis. Diferente da água, diferente da luz, do calor, do sol, na verdade, os combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Por isso que a gente deve economizá-los. Então, nós temos a construção de uma usina hidrelétrica, é feito um lago muito grande, geralmente desviando-se de um rio. Como está escrito, como está demonstrado aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é uma usina hidrelétrica. Olha quanto de água que precisa ter para ser formada uma usina hidrelétrica. Aí o que acontece? Isso daqui tinha floresta, tinha casas, tinha prédios. E o que aconteceu? Muitos desses prédios e florestas e animais que viviam naquele lugar tiveram que sair daquele lugar para sobreviver. Ou alguns até podem ter morrido, né? Então, é importante a gente economizar para que a gente não tenha que construir novas usinas hidrelétricas e acabar com o habitat natural de alguns animais, de alguns seres. E aqui, o uso de combustíveis fósseis leva à liberação direta de gases de efeito estufa. Os escapamentos de carros movidos a gasolina, por exemplo, emitem gás carbônico, que é o principal gás do efeito estufa. Isso é importante vocês saberem. A produção desse gás de combustíveis fósseis em processos industriais é a principal causa do aumento do efeito estufa. Grifa que é importante. Agora, para a gente fechar, está escrito assim: dessa forma, quando consumimos qualquer produto em atividades humanas, um alimento, um brinquedo, roupa, estamos gastando tanto água quanto energia, gente. Além da energia que gastamos diretamente ao comprar algo, nós consumimos energia elétrica para o funcionamento de todos os aparelhos eletrônicos que tem na nossa casa. Por exemplo, agora mesmo, todo mundo está utilizando uma energia elétrica aí para estar conectado, não é verdade? Então, é muito importante que a gente economize. Uma pessoa autorizada da empresa, por exemplo, a nossa aqui de Itaperuna, a Enel, vai à nossa casa todo mês fazer a leitura do nosso consumo de energia. E ele passa numa maquininha e imprime a nossa conta com os dados desse relógio aqui, que faz o consumo, né, que marca o nosso consumo de energia. E todo mês a conta de energia chega na nossa casa. Na verdade, o nome é conta de energia elétrica, mas popularmente a gente fala conta de luz, não é verdade? A gente abrevia isso. E aí, aqui tem um exemplo de uma conta de energia elétrica. Numa conta de energia elétrica também tem o nome, o endereço da pessoa, o vencimento, o valor, o dia da próxima leitura, a data da emissão. Data da emissão é quando ela foi feita, quando ela foi elaborada, né? Quando o consumo de energia elétrica é reduzido, a gente precisa construir menos hidrelétricas. Agora, quando o consumo é muito grande de energia, aí tem que construir mais hidrelétricas. Aqui nós temos algumas atividades que contribuem, algumas atitudes que contribuem para a economia dessa energia. Vocês vão grifar todas elas, que a gente já estudou sobre isso, até aqui. Evitar a falta da geladeira aberta, retirar os aparelhos elétricos da tomada, desligar a televisão quando não tiver ninguém assistindo, apagar as luzes quando não tiver ninguém no ambiente, tomar banhos curtos, entre outros. Agora, presta atenção, a nossa aula já vai acabar, já vai